Você já teve o privilégio e a alegria de encorajar alguém que estava desanimado? É algo precioso quando somos instrumentos de Deus para fortalecer os outros. Mas a questão é, e quando chega a nossa vez? Quando somos nós que desanimamos? Será que aquela informação, aquele discurso que nós tínhamos, que levantou outros, a gente consegue fazer funcionar para nós mesmos? Esse é o assunto da nossa conversa hoje, lidando com o desânimo. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Estou hoje em Londres, no St. James Park, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. No livro de Jó, no capítulo 4, dos versículos 3 a 5, nós lemos: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando é atingido, fica prostrado. Aqui nós temos palavras de Elifaz, um dos amigos de Jó. A ideia dos seus amigos, a princípio, parecia ser de encorajar e fortalecer Jó. Mas eles começam pelo reconhecimento de que o mesmo Jó, que levantou tanta gente caída, que fortaleceu tanta gente desanimada, agora que chegou a vez dele, ele estava prostrado. Basicamente, o que eu e você descobrimos é que toda munição que nós temos para encorajar os outros nem sempre funciona na prática para nós mesmos. Não que sejamos incapazes de nos automotivarmos, mas normalmente aquilo que usamos para encorajar os outros, nós temos uma dificuldade enorme de aplicar conosco quando chega a nossa hora, quando chega a nossa vez. A verdade é que a nossa hora e a nossa vez do desânimo vai acontecer. Todos somos seres semelhantes. A Bíblia diz no livro de Tiago, lá no capítulo 5, a respeito de Elias, que ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O mesmo Elias em quem vemos altos e baixos, ele reflete a nossa natureza, a nossa estrutura. A verdade é que todos passaremos por circunstâncias que podem trazer desânimo. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Ele diz, mas tende bom ânimo. Jesus está falando da necessidade de reagir a uma inclinação natural que todos temos do desânimo. Embora o desânimo seja parte da estrutura humana, ele deve ser combatido. Quando Jesus está dizendo, mas tenha bom ânimo, ele está dizendo, você pode até não conseguir controlar as circunstâncias à sua volta, mas você deveria controlar o seu ânimo. Desânimo é algo que nos fará mal não apenas na perspectiva emocional, natural, mas até mesmo no âmbito espiritual. Mas a pergunta é como lidamos com o desânimo? Eu acredito que há circunstâncias distintas nas quais o desânimo se manifesta. Vamos pegar aqui, além do exemplo de Jó, que ele está enfrentando um momento muito difícil, circunstâncias, e Jesus diz que as aflições podem nos desanimar. Mas há outros onde o desânimo pode vir não necessariamente porque estamos no meio de uma situação problemática. Elias, por exemplo, a quem nos referimos, ele vive um momento de desânimo depois do maior sucesso do seu ministério. Um homem é usado por Deus de uma forma extraordinária. Vê uma nação cair de joelhos gritando só o Senhor é Deus. 850 profetas de ídolos distintos foram mortos. Aquilo foi uma vitória esmagadora. Mas quando Jezabel lança uma ameaça, dizendo, assim como você matou os meus profetas, eu vou matar você. A Bíblia diz que Elias fugiu para salvar a sua vida. O propósito da fuga é salvar a vida. Mas nessa fuga, ele diz para Deus, melhor me é morrer do que viver. Eu não sou melhor do que meus pais. Eu acho curioso a atitude de Elias dizer para Deus que não quer viver, porque a Bíblia diz que ele fugiu para salvar a vida. Agora ele está dizendo para Deus que não quer mais viver. Muitas vezes, brincando, eu digo, se eu fosse Deus, eu diria para Elias, então volta que Jezabel faz o serviço, ela resolve o seu problema de não querer viver mais. Essa atitude de Elias, ela soa até contraditória, foge para salvar a vida, mas depois desanima de viver. Agora, vamos questionar o desânimo de Elias? Nós não podemos olhar para ele e dizer que ele estava necessariamente vivendo uma crise de fé. O homem viveu anos de sustento sobrenatural, não apenas os corvos trazendo pão e carne para o seu mantimento, mas Deus depois multiplicando a provisão, o azeite e a farinha na casa da viúva. Esse homem tem uma fé incrível que produz resultados extraordinários. Quando eu olho para ele, eu não consigo enxergar talvez um desânimo proveniente da falta de resultados no ministério.
Como dissemos, ele tinha acabado de viver o seu melhor momento ministerial. A crise de Elias também não é necessariamente falta de unção. Deus está usando ele de uma forma singular, fogo desceu dos céus. Nós não podemos dizer nem que era estresse físico. A mão do Senhor veio sobre ele depois do episódio do Carmelo e ele corre de uma forma sobrenatural. Nesse capítulo 19, ao qual estamos citando agora, depois do episódio de Baal, quando ele está fugindo do seu desânimo, um anjo o acorda para comer. Depois acorda ele uma segunda vez, ordena que ele coma outra vez. E a Bíblia diz com a força daquele alimento. Ele caminhou 40 dias. Então nós olhamos para Elias e não vemos nele aquele tipo de problema costumeiro que encontramos em gente que está desanimada por causa das circunstâncias. Mas há uma frase da conversa dele em 1 Reis 19 que denuncia o seu problema. É quando ele diz, eu não sou melhor do que meus pais. De alguma forma, esse homem vivia debaixo do estigma de uma comparação. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso ser diferente comparando com a geração antes de mim. E com aquilo que ele havia pré-estabelecido como meta, ele não conseguiu alcançar. Muitas vezes isso tem trazido tristeza a corações de pessoas que estão vivendo muitas realizações. Eu vejo gente num bom relacionamento com Deus, uma família estruturada, um casamento abençoado, prosperando às vezes na profissão, no ministério, mas ainda triste, porque alguma coisa que ele estabeleceu como meta, que às vezes Deus nem lhe deu, o fato de não ter alcançado aquilo, lhe traz tristeza, lhe traz desânimo. Outra coisa que podemos ver na declaração de Elias, na frase, não sou melhor do que meus pais, é a inclinação que nós temos de nos comparar uns com os outros. Isso pode ser cruel, mesmo dentro do reino de Deus, porque temos chamados diferentes, propósitos distintos a cumprir, diferentes dons da graça, e quando nos comparamos, isso também pode trazer muito abatimento. A verdade é que Elias está numa crise de expectativas frustradas. Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz que a esperança adiada entristece o coração. Gente que está protelando um sonho, uma meta, uma realização há muito tempo, começa a se entristecer porque vê aquilo cada vez mais distante, cada vez mais impossível de se concretizar ou de realizar. Mas a verdade é que, independente de qual seja a origem do desânimo, nós precisamos ter uma postura em relação a isso. A atitude de Elias, inicialmente, ela é de se isolar. A Bíblia diz que ele não apenas foge, mas no meio do caminho ele deixa o seu servo, ele quer ficar sozinho. Normalmente, uma característica do desânimo intenso ou prolongado é que as pessoas se isolam, o que não é sábio. Provérbios 18:1 diz que o que se isola insurge-se, rebela-se contra a verdadeira sabedoria, está buscando só o seu próprio desejo. Nós devemos, em momentos de desânimo, permitir que pessoas se aproximem de nós e nos fortaleçam, nos encorajem, nos ajudem a vencer. Mas ele não apenas se isola, como ele também começa a demonstrar um senso de injustiça. Ele diz para Deus, Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei. Depois Deus vai responder para ele, só você ficou, coisa nenhuma, Elias. Eu tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. E você só não sabe que tem mais 7.000 fiéis porque você se isolou, você desconectou deles. Mas a palavra dele, além de revelar a atitude de isolamento, também mostra esse senso de injustiça. E muitas vezes estamos num momento de desânimo porque estamos interpretando de forma equivocada aquilo que estamos vivendo. Uma coisa é certa, Deus jamais poderá ser acusado de injustiça. A Bíblia diz que Deus não é injusto. A Bíblia diz que Ele é fiel mesmo quando não somos. E o caráter de Deus jamais deveria ser colocado em xeque. Quando não entendemos as circunstâncias, é justo admitir até a Deus que nós não as entendemos, mas nunca jamais tratar Deus como se Ele estivesse nos tratando com injustiça. Se essas coisas não forem resolvidas, se a raiz desse desânimo não for tratada, será muito difícil conseguir resultados com ele. A Bíblia diz que Deus fortaleceu Elias. Enquanto ele está nesse desânimo, Elias anda 40 dias e vai parar em Horebe, o monte de Deus, e a Bíblia diz que ele se refugiou numa caverna. Depois que ele está na caverna, Deus faz a pergunta para Elias, que fazes aqui? Esse que fazes aqui, Deus jamais estaria perguntando se ele tivesse mandado Elias para a caverna, mas Deus nunca mandou. Muitas vezes nós nos isolamos, nós nos fechamos nas nossas cavernas emocionais e Deus não tem nada a ver com isso. Mas porque Deus fortaleceu Elias no caminho, talvez ele pudesse até pensar que Deus estava avalizando ou confirmando a decisão dele. Não, Deus só o fortaleceu para que ele não morresse no caminho, não porque Deus queria que o isolamento continuasse ou progredisse. E muitas vezes nós entendemos errado a sinalização. Quando Deus pergunta o que faz aqui, Ele está dizendo, eu nunca te mandei para cá. Aliás, o interessante é que depois que Elias sai da caverna, Deus manda ele pegar todo o caminho de volta. A Bíblia diz que ele está no norte.
algo que se pressupõe porque ele está relacionando com os reis do norte. Ele desce para Berseba, que é em Judá no sul, e depois Deus o manda novamente subir ao norte, dessa vez um pouco mais além da capital de Samaria, onde estava a Síria. Em outras palavras, ele teve que fazer todo o caminho de volta. Ele perdeu aquele tempo, aquele trajeto, porque aquela não era a vontade de Deus. Mas algo importante, Deus ordena Elias que saia da caverna. A mesma caverna onde eu e você decidimos entrar em momentos de desânimo, nós precisamos decidir sair. Deus não vai nos tirar de lá à força, na marra. Mas quando ele sai, a Bíblia diz que ele viu um vento forte que fendia as rochas. Isso é além da minha capacidade de compreensão. Ele viu terremoto, ele viu fogo, e a Bíblia diz que Deus não estava nada disso. Então vem um sussurro suave e tranquilo, e a Bíblia diz que Deus se manifestou naquela voz suave. Em momentos como esse, esperamos que Deus faça estardalhaço, barulho para nos tirar de forma extraordinária do desânimo, e normalmente isso não acontece. A forma de sair dele é ouvindo a voz simples de Deus. É nos voltarmos à palavra, a um tempo de oração, é aquietarmos diante dele para que de forma simples, tranquila, ele fale conosco e a gente possa tomar a decisão de vencer o desânimo que está nos vencendo. Como eu disse no início, não podemos controlar as circunstâncias à nossa volta, mas podemos controlar o nosso ânimo. É ordem de Jesus, tenha bom ânimo. Isso é um imperativo, é minha e sua responsabilidade. Então, para lidar com o desânimo, precisamos detectar a raiz, tomar a decisão de sair da caverna, ouvir a voz de Deus e acreditar que há oportunidade para um novo começo. Que Deus te abençoe e que você vença a guerra contra o desânimo.